Olá, seja bem-vindo de volta ao Acontece Agora. Vamos juntos dar uma olhada em menos de 10 minutinhos no que é destaque no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Os auditores da Receita Federal entraram em greve em todo o país. Com isso, atividades de fiscalização tributária ou de importação e exportação de mercadorias podem ficar mais lentas ou até paralisadas. Os motivos da greve são a falta de regulamentação do chamado bônus de eficiência e os cortes no orçamento 2022, que não prevê reajuste salarial para a categoria. As carnes ficaram 10% mais caras neste ano. Muitas famílias brasileiras passaram um ano com pouca carne na panela. A alta dos preços fez o consumidor buscar alternativas na hora de preparar uma refeição em casa. No acumulado do ano, as carnes ficaram 9,98% mais caras. E as aves e os ovos, possíveis proteínas substitutas, dispararam 24,8% no mesmo período. As variações foram apresentadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que aponta para uma inflação de 10,4% no acumulado dos últimos 12 meses, a maior alta anual desde 2015. Segundo o IBGE, a alta no preço das carnes foi guiada pelos cortes filé mignon e peito, que ficaram em média 20% maiores. E até as carnes de segunda subiram em média 9%. Antes usado como alternativa, o frango inteiro saltou 20,11%. Enquanto a porção em pedaços disparou 31,93%. E os ovos tiveram uma alta um pouco menor, ficaram 13,7% mais caros no último ano. Já a carne de porco apresentou deflação de 5% e os pescados ainda podem ser encontrados com variação de preço de 6,45% no período. E olha só, mais de 7 mil voos foram cancelados e centenas adiados, isso no mundo todo durante o fim de semana prolongado de Natal. A maior parte dos cancelamentos aconteceram por conta da diminuição do número de funcionários das companhias aéreas. Houve um aumento do número de casos de Covid, especialmente relacionados à variante Ômicron, entre as tripulações e operadores técnicos das empresas. Os transtornos foram relatados principalmente nos Estados Unidos e em países da Europa. Morreu o premiado diretor de cinema Jean-Marc Vallée. O corpo do cineasta foi encontrado hoje na sua cabana perto de Quebec, no Canadá. Ele tinha 58 anos e a causa da morte ainda não foi divulgada. O diretor e produtor foi indicado ao Oscar por Clube de Compras Dallas em 2013, filme que rendeu os prêmios de melhor ator para Matthew McConaughey e de ator coadjuvante para Jared Leto. O canadense também dirigiu outros longas elogiados pela crítica, incluindo Crazy, Loucos de Amor e A Jovem Rainha Vitória. Nos últimos anos, Vallée foi aclamado por seu trabalho nas séries da HBO Big Little Lies, pela qual recebeu um Emmy, e Sharp Objects. Que pais não gostam de ver o filho se alimentar bem? Só que um bom prato de comida, bem colorido, como recomendado por nutricionistas, muitas vezes é rejeitado por crianças que parecem ficar cada vez mais seletivas. Mas atenção, esse comportamento pode ser sintoma de um possível transtorno alimentar infantil. Curioso, eu não consigo. Mas vai só um pouquinho. Quem diria que o menino que amava banana fosse rejeitar o alimento depois dos 2 anos de idade? Ele comia de tudo, tanto que banana não dava conta em casa. Mas foi o Theo começar a ir para a escola. Na primeira semana a gente já começou a ver uma diferença no jeitinho que ele comia, ele começou a diminuir. Uma redução que inicialmente parecia normal. Alguns até chegaram a dizer que era manha. A Jéssica percebeu o problema do filho quando a situação ficou realmente crítica. Chegou no ponto que eu percebi que ele ficou a semana inteira só de água. Então, a mãe buscou a ajuda de uma nutricionista, que encaminhou a criança para uma nutróloga, que depois de alguns testes e exames, diagnosticou o problema como fobia alimentar. A fobia alimentar é mais caracterizada pelo medo de engasgar, o medo de morrer, o medo de passar mal em determinados alimentos. Hoje, com 4 anos, o Theo já melhorou bastante, mas segue em tratamento com nutróloga, psicólogo e pediatra. E o problema é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa feita pela Danone Nutrícia com 1.000 pais de meninos e meninas de até 10 anos de idade revela que 6 em cada 10 crianças têm dificuldades alimentares. E isso pode sinalizar
vários transtornos. Você tem o picacismo, que é a ingestão de substâncias não nutritivas. Você tem o transtorno ruminativo da infância, que é quando a criança mastiga, engole, regurgita e continua mastigando, como se fosse uma coisa ruminativa mesmo. E você também tem os transtornos alimentares mais clássicos, como a anorexia nervosa, principalmente, mas você tem algumas crianças com bulimia nervosa e também com transtorno da compulsão alimentar. E ainda tem o TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo, o mais comum entre as crianças. Por uma aparente falta de interesse em comer ou por comida, uma esquiva baseada na característica sensorial dos alimentos, como eu tinha falado, e uma preocupação com as consequências aversivas da alimentação. O TARE é uma coisa bastante recente, mas alguns estudos sugerem uma prevalência de até 5% das crianças, é bastante. O Luigi, também de 4 anos, hoje faz parte dessa estatística, mas nem sempre foi assim. O menino comia de tudo e gostava, mas a mudança de rotina transformou o paladar. A coisa degringolou quando ele foi para a creche aos 11 meses. E aí ele travou. Ele não só não come arroz e feijão, mas então essa criança só come porcaria. Não, ele não come hambúrguer, ele não come salgadinho de festa, ele não experimenta nada que ele não conheça. Para mudar esse quadro, há alguns meses o menino passou a participar de um grupo multidisciplinar que conta com o apoio de vários profissionais da saúde. E eles vão orientando a gente de como fazer os exercícios para tentar introduzir os alimentos. E é um passo de cada vez, mas com o tempo o resultado começa a aparecer. E teve um alimento que na brincadeira com meu esposo, ele teve coragem de experimentar e ele gostou e ele passou a comer, que é o alface. Transtornos alimentares podem ser desencadeados já nos 6 meses de vida, quando a criança deixa de consumir somente o leite materno e passa a ingerir outros alimentos. E se não for tratado, o problema pode persistir até a fase adulta. Além dos prejuízos à saúde física, há consequências sociais. A criança não consegue nem fazer a merenda na escola, não consegue nem lanchar na escola, porque às vezes tem que levar uma comida muito específica, muito ou elaborada ou muito específica, e aí faz com que ela seja vista de uma maneira, ela se auto-exclui, e aí os coleguinhas vão excluir mais ainda, então é uma coisa bastante séria. Pois é, nem sempre é mãe e é preciso ficar atento. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela companhia. À 13h tem mais informações com o Renato Diniz e eu volto amanhã na edição das 10. Até mais!